pessoal, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Elenir e este é o meu canal Uma Vida de Sucesso. A partir de agora, eu serei a sua mentora e amiga e vou dirigir os seus caminhos com uma palavra de fé para aumentar a sua disposição, proatividade e elevar a sua autoestima. Espero que gostem do conteúdo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para mim. Não se esqueça também de acionar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com quem você mais ama. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. O propósito desse canal é trazer mensagens de fé que possam alegrar o seu dia, ajudar você no seu desenvolvimento pessoal, melhorar a sua imagem pessoal e a sua comunicação visual. Através das mensagens da palavra de fé, você vai poder desenvolver o seu personal brand. Você possa melhorar o seu dia, ter mais disposição, elevar a sua autoestima e sentir mais feliz. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Espero que gostem do conteúdo, ele foi produzido com muito amor e carinho, com muita dedicação. Espero que eu possa agregar valor às suas vidas e transformar o seu dia. Se você se identificou, esse é o meu canal, Uma Vida de Sucesso. Eu desejo a todos sucesso e que Deus possa prosperar, abundar e abençoar a sua vida. Obrigada, até mais! Pessoal, não esqueçam de assistir os outros vídeos que fazem parte também desse conteúdo, para que vocês possam entender, compreender na sua essência o que vocês precisam para crescer, desenvolver, progredir nas áreas da sua vida. Desejo que vocês possam usufruir, tornar o seu dia mais leve e mais alegre. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Uma Vida de Sucesso. Nos vemos nos próximos canais. Todas as informações que vocês precisam estão no inbox com todos os meus endereços e os meus canais. Não esqueçam que vocês podem deixar inbox o seu WhatsApp para que eu possa colocar na minha lista VIP do Telegram de mentorias e coaches no momento gratuito e limitado. E para que eu possa também passar para vocês os outros canais e possa ajudar vocês aí nos seus negócios. Ok, pessoal? Obrigada, até mais, tchau! Princípios da Lei de Deus para prosperarmos. Há tempo para tudo. Trabalhe com conhecimento, com sabedoria de Deus. Tenha foco no presente, no objetivo, no propósito, do que se realiza no momento. Se fizerdes de forma honesta, com toda a sua força, com amor, com excelência, sabendo que em tudo dependemos de Deus, e tudo é para Deus, faremos naquilo em que alcançamos a perfeição e perfeito. Assim, faremos melhor, sabendo que em tudo dependemos de Deus e tudo é para Deus. Faremos naquilo que alcançamos a perfeição perfeito, aproveitando o melhor das nossas forças e dos nossos recursos, meios disponíveis, não sendo necessário trabalhar excessivamente. E há tempo para o repouso e descanso, além de comer e beber, e fazer a sua alma goze do bem do seu trabalho, pois em tudo dependemos de Deus. Sem excesso no trabalho, temporários. Devemos trabalhar sem excessos. Devemos ter o tempo, o horário de trabalho, sem exageros. Quando estiver na empresa, foco no trabalho, no que está fazendo. Quando estiver em casa, foco nas atividades de casa. Trabalhar com sabedoria, com vivência. Trabalhar com sabedoria, com ciência, com destreza. Porque Deus é sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Deus dá autocontrole, moderação. Aprenda a ter o autocontrole, aprenda a ser moderado. Há tempo para tudo. Tudo quanto te vier à mão para fazeres conforme as tuas forças. Em tudo que agrada a Deus. Porque só pode ter obras, mas fé em vida. Só pode encontrar a salvação enquanto está vivo.
Devemos fazer tudo com prontidão e ânimo. Se almejamos uma profissão, um setor, devemos agir como se já estivéssemos nele. Deus põe em nosso coração o desejo de fazer, bem como realizar. Agindo assim a nossa fé, então, seja no momento onde estiver, se for um líder, se for um gerente, na posição que estiver, se for um diretor, dirija com amor, com responsabilidade, o setor que está no momento. Pois assim, agindo em fé, Deus colocará no lugar onde deseja estar. E Deus é quem recompensa. Ele recompensa cada um conforme a sua obra. Tenha sempre boas obras, para que, vindo a semente, semeie, e o semeador receberá mais a semente. Aquele que semeia também dá o pão para comer. Multiplicará a sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueceis para toda beneficência, dando graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, que não se pode descrever, por causa da sua grandeza, poder e beleza. Pensa sempre no que fazer para suprir a necessidade de alguém, pois assim Deus lhe enche de graças. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus é amor, e o que dê com alegria. E Deus é poderoso para abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência abundeis em toda boa obra. Faça tudo com ordem, decência, disciplina, amor, piedade, alegria, bondade, domínio próprio, longanimidade. Seja como a parábola do servo bom, seja o servo bom. No amor não há temor. Deus nos dá espírito de moderação e não de medo. Em tudo esteja preparado para o progresso, atualizando-se na ciência, no conhecimento, fazendo palestras, leituras, no comportamento. Ore, jejue, busque crescer, aprenda a atender melhor, se vista melhor. Em tudo esteja preparado para progredir. Ter um planejamento estratégico é uma ação de vida. Eu vou trabalhar aqui algumas questões pessoais para que você possa expandir a sua consciência, melhorar a sua fé, melhorar a sua visão, olhar para você, entender um pouco sobre você, sobre Deus, sobre a fé, para que você possa elevar as suas vibrações, o seu pensamento, para que você possa ser mais positivo, para que você possa agir com a fé de uma forma mais racional, mais consciência, para que você possa fazer mais com as atividades que você tem em mãos, que você possa ser mais grato, que tenha mais atitude, que trabalhe mais, que obedeça mais a Deus, que seja mais disciplinado, mais organizado, que possa vencer os seus problemas, os seus medos, que você possa vencer com a fé os seus desafios, as suas diversidades, os seus medos, as suas inferioridades. Então eu fiz um planejamento estratégico. Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento pessoal, tá? Que eu coloquei como ação de vida. Que sejamos conforme os princípios de Deus, de Jesus Cristo e Espírito Santo. Ou seja, nós temos que buscar na Bíblia os princípios bíblicos e nos estabelecer. Porque os princípios da Bíblia, como diz, são princípios. Ainda que venha tempestade, dificuldade, você vai permanecer naquilo que aprendeu. Nós construímos um estilo, uma personalidade, com base nos princípios. Porque nós não podemos alterar a nossa identidade. Quando eu tenho princípios, valores, missão, quando eu sei bem quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu quero fazer. Se eu realizo algo, eu realizo aquilo com que objetivo? Eu estou fazendo algo por quê? Eu quero chegar aonde com o que eu estou fazendo agora. Quando eu tenho essas respostas bem claras, e eu defino muito bem o que eu quero, eu sei quem eu sou, e eu sei onde eu quero chegar, eu consigo construir uma identidade sólida, aonde eu consigo ter o meu estilo e a minha personalidade. Ou seja, a crise, as dificuldades, o externo vai vir, mas eu continuarei sendo quem eu sou. A árvore pode até balançar, mas ela não para, ela não cai, ela não é arrancada, porque está firme na rocha, tem bases espirituais firmes. Está firme na palavra, está firme no que é firme, nos princípios, em Deus, em Jesus, não pode ser abalada, porque há algo mais forte que lhe estabelece. Não pode ser abalada, porque é algo mais forte que lhe dá força, estabilidade, que lhe torna
estável, mesmo no momento de instabilidade, no momento difícil, de crise, você se mantém firme com a sua sabedoria, você consegue encontrar resposta, tomar decisões assertivas, você não vai agir por desespero, nem por medo, nem vai desistir, porque você sabe bem aonde você quer chegar, e você sabe que é por meio da fé que se chega, e você tem fé, e você vai conseguir pela sua fé, porque você entende que é por fé que se vive. Bem, nós sabemos que o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Se nós formos olhar o Cordeiro de Deus, nós vamos entender que Deus, como um Cordeiro, nessa comparação, se referia. E Deus diz que nós temos que ser manso e usar de sabedoria e responder a cada um com sabedoria. Andar em humildade, ser pacífico, honrar a Deus, honrar a nós, honrar as pessoas. Quando nós falamos que Jesus era o leão da tribo de Judá, nós estamos dizendo que Jesus era corajoso, então nós temos que ser corajoso, estratégico, atitude, posições, poder de decisão, confiante e ousado. Quando nós dizemos que a Bíblia fala que nós temos que ter uma visão diária, ou Deus nos dá uma visão, ou Deus renova nossas forças como a da águia. Deus está dizendo que nós temos olhos de águia, no sentido assim, a águia é o único animal que olha para o céu, para o sol diretamente. Então a águia é o único animal que olha para o sol diretamente. Ou seja, nós temos que conseguir olhar para Deus, para Jesus. Deus é luz, Jesus é luz, a palavra é luz. Nós temos que olhar para a palavra sem medo. Sem medo de ser cobrado, sem medo de ser punido. Temos que orar, entender e aprender. O que eu errei ficou para trás. O que eu me arrependi verdadeiramente, Deus perdoou. Agora eu sigo adiante, não retrocedo, eu saio das obras más, eu não volto para elas. Eu sigo em obras boas, eu faço bem e cresço mais e mais na prática do bem e da palavra. Quando eu ajo pelo bem, pelas coisas corretas de Deus, e ando em caminhos retos e sigo bem e faço mais e mais, eu alcanço Deus. Então eu tenho os olhos, Deus está dizendo para ter olhos de águia. Deus está dizendo que nós temos que ter olhos de águia. Olhos de águia, Deus está dizendo para nós. Nós temos que conseguir, pela palavra de Deus, andar em fé e enxergar mais alto, fazer uma seleção do que nós queremos, planejar, posicionar-se, focar-se, buscar solução, ser perspicaz, olhar para a bênção, olhar para a solução. Nós vencemos os problemas não falando deles, mas buscando a solução. Quando eu busco uma solução, quando eu busco uma resposta, Deus me dá, eu encontro. Então não olhar para o problema murmurando ou tentar resolver o problema, mas olhar para a solução. O que eu tenho de solução para melhorar as coisas. Quando nós olhamos para Jesus, nós lembramos quando Jesus foi batizado e João Batista, ele foi o testemunho e ele viu uma pombinha sobre Jesus. A pombinha, então, o Espírito Santo de Deus. A pomba é um arquétipo de mansidão, de paz, de brandura, de doçura, de amabilidade. Deus está dizendo, seja amável, seja suave, seja paciente, seja manso, paz, brando, tenha o Espírito. Ande em amor, em alegria, em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, seja leal, não traia. Você deve ser leal a você, a Deus, ao seu trabalho, ao seu negócio, às pessoas que trabalham com você. Mantenha-se manso. A mansidão não é fraqueza, a mansidão é uma força. É uma força sendo dominada com sabedoria, com palavra, com domínio próprio. É a capacidade de vencer os maus hábitos. Quando eu sou mansa, quando eu tenho domínio próprio, eu venço o pecado, eu venço os maus hábitos, eu venço as más ações, os maus pensamentos, as impulsividades, a agressividade, os medos, as violências. Quando eu sou bondosa, quando eu ajo em fidelidade, eu venço a traição, as perfídias, eu venço o medo, eu venço as angústias, as limitações, as perturbações, eu venço o pecado, as acusações, as condenações, eu venço. A lealdade faz com que haja unidade no trabalho, haja progresso, haja oportunidade, haja amor, haja crescimento.
Que venhamos andar em fé. A nossa fé ela deve ser demonstrada, deve ser uma fé demonstrativa, ter uma ação. Nós devemos produzir um resultado. Tem que ser um culto racional que demonstra resultados. Criar um projeto, uma ideia, um negócio, que vocês possam cumprir a missão de vocês. Uma ideia inspirada por Deus. Projeto seu. Que Deus possa lhe inspirar. Enquanto isso, busque crescer nos frutos do Espírito. Todo aquele que dá fruto, Deus poda, para que dê mais frutos. Todo aquele que dá fruto, Deus poda para que dê mais fruto. Faça mais boas obras. Seja mais disciplinado. Ok? Então, nós precisamos ter disciplina. É preciso disciplinar e se ensinar. Ou aprender diariamente a ter disciplina. Amor. Se tiverdes amor uns aos outros, cheio de amor será. O Espírito de Deus estará convosco. Deus vai lhe inspirar quando as coisas forem do bem e forem com base no amor. A alegria não depende de nossas circunstâncias físicas. Alegrai-vos no Senhor, sendo um verdadeiro cristão. Considere as provações, os motivos de ver a situação e se alegre através das oportunidades de crescimento espiritual, moral. A alegria vem de Cristo e é totalmente suficiente e não temporária. Busque ter paz. É a sensação de bem-estar e tranquilidade que resulta da nossa amizade com Deus. Fé, paz, domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de governar nossos próprios desejos, sendo capaz de vencer os maus hábitos. Paciência, longanimidade ou paciência é o que devemos ter com o próximo. Seja longânimo, tolere a má conduta dos outros. Então, nós devemos ser longânimos, principalmente nos negócios. Quando nós somos longânimos, nós somos toleráveis. Nós toleramos a má conduta dos outros. Nós compreendemos, nós exortamos, corrigimos, mas nós permanecemos no que é reto. Nós somos retos, justo, honesto, digno, continuamos nas boas obras, não criticamos, não julgamos, não condenamos a ninguém, mas sim somos toleráveis à má conduta dos outros. Que sejamos benignos, que façamos o bem conforme a vontade de Deus, fazer o que é certo. Que andemos em bondade, generosidade, que é dar mais do que alguém merece no sentido de valorizar. Que sejamos fiéis, leais, que nós possamos manter a sua palavra, manter a palavra de Deus, para que Deus possa cumprir as promessas. Que não venhamos atrair a ninguém, mas que sejamos fiéis em tudo. Que venhamos manter a nossa qualidade no trabalho como empregados ou como empresários. Que venhamos agir como mansidão. Mansidão é a força sendo dominada. Falar e fazer com sabedoria, com humildade, com submissão a Deus. Devemos fortalecer a nossa fé, convencer de um culto racional e a prática da palavra de Deus de uma forma sóbria, se afastando do pecado e do erro. Temos que aprender a administrar e pedir que Deus nos guie e conduza no caminho reto. Nós somos fortes para vencer desafios e a palavra de Deus nos justifica em tudo. Devemos agir com segurança em todo o tempo. Deus nos deu autoridade para isso. Devemos fazer a vontade de Deus. Nós temos dons diferentes, habilidades diferentes. Devemos evitar ambiguidades, contradições e negações da fé, para não confundir. Temos que ser transparentes e honestos. Nós temos que conquistar a nossa maturidade e não ter amizade com o mundo. Podemos ensinar a palavra de Deus e agir com fé. Deus nos ensina, nos ajuda a ensinar e aprender. Nós temos que viver pela fé. Deus nos dá o sentido da vida. Nós podemos ter tudo e não ser felizes, mas se nós reconhecermos Deus acima de tudo,
nós vamos encontrar o sentido da vida, nossa missão, vocação. E aí vamos encontrar a felicidade. Porque a felicidade e o sucesso não está naquilo que podemos ter, comprar e adquirir, mas está na realização daquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer, a nossa missão. E aí então assim ser feliz com Deus e Jesus, que é imutável e diário. Nós devemos agir pela fé, conforme os mandamentos de Deus. Tudo no reino de Deus opera pela fé. O amor de Deus é um amor incondicional. O medo e o egoísmo não é de Deus. O medo e o egoísmo não é de Deus, é da força do mal. Portanto, não temerei a nada e nem a ninguém. A autopreservação é ruim, porque pensam que Deus não vai cumprir o que prometeu. E pensam que não vão aceitar ou perder algo se sair fazendo as coisas do mundo. A autopreservação é ruim, porque as pessoas pensam que Deus não vai cumprir o que prometeu. E pensam que não vão ser aceitos ou que vão perder algo. E aí sai por aí fazendo coisas do mundo, pensando que tem só essa vida e acham que não vão poder aproveitar tudo. Mas tudo é mentira do mundo, tudo é ilusão. A motivação para o emprego não pode estar naquilo que passa, benefícios, salário, o que é prático, mas na realização de fazer aquilo que foi posto em nosso coração. Porque as situações externas não poderão definir o propósito que Deus tem para nós. E assim, com excelência, buscarmos progredir diariamente e fazer tudo em Deus. Seu olhar deve estar para Deus e, sobretudo, para o alto, buscando sempre a solução contínua e realizar novos projetos, novas ideias. A primeira marca que eu tive foi inspirada por Deus. Nós temos que na nossa vida ter atitude, ter fé, ter obras, planejar uma entrevista de emprego, um negócio, planejar um lugar aonde nós vamos deixar um currículo, aonde vamos abrir uma loja, com base na fé e aplicar os princípios e valores de Deus. Nós temos que nos ver como visionária, como líder, como gerente, como colaboradora, com estratégias. Nós temos que ter estratégias conforme a teoria sobre o melhor aproveitamento das forças e dos meios disponíveis. É importante concentrar-se as forças e se focar apenas no que é essencial e em poucas coisas. Concentrar em deixar o seu currículo, abrir a sua empresa, o seu negócio. Concentrar nos lugares que você quer trabalhar. Fazer testes, entrevistas, princípios. O trabalhar deve ser eficaz. Colocar toda essa energia no essencial para tornar eficaz. Ter o gerenciamento estratégico do tempo significa uma concentração coerente de forças naquilo que você faz melhor, naquilo que você pode liderar, motivar, palestrar. Você pode ser um funcionário de marketing, iniciar de marca, de imagem pessoal, de desenvolver produto. Você vai se focar, vai realizar e pesquisar. Aprecie fazer de uma forma mais leve. Para poder empregar, para poder obter o melhor do resultado dentro da visão de vida. Vai direcionando o setor onde você quer trabalhar, dirija-se, gerenciando e liderando resultados. Colocar toda a sua energia no essencial para tornar-se eficaz, concentrar-se nas forças. Trabalhe no setor de trabalho, liderando com bons resultados. Coloque a sua energia no essencial para tornar eficaz. Concentre nas coisas que importam, foque em Deus. Voz em Deus, mantenha-se uma fé inabalável, posicionado, crendo fé em Jesus, mantenha-se na palavra de Deus, ore, jejue, confia, tema a Deus. Olhe para Deus e para Jesus, foca na solução, tenha fé no hoje, viva o presente, profetize o presente, viva a promessa de Deus no hoje, esforce. Se prepare no hoje, como se já estivesse alcançado o que precisa. Foque no evangelho do emprego, ande em fé. Olhe sempre para a vista da fé. Olhe sempre do ponto de vista de fé. Dê o primeiro passo, faça as primeiras entrevistas de emprego, abra o seu negócio, abra a sua marca, crie o seu projeto, crie o seu negócio. Seja o primeiro inspirada por Deus. Leve os currículos nas empresas. Identifique a sua vocação, se é educar, evangelizar, ensinar, exortar, encorajar, se é fortalecer, admoestar, consolar,
falar da palavra de conforto para os filhos, animar os estados, reavivar a obra e fortalecer os crentes, edificar a casa, o lar, para progredir espiritualmente, moralmente, crescer e amadurecer. Faça tudo com um propósito, com um objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o público-alvo? Quais são as suas estratégias? Trate o dia que você vai iniciar essa estratégia, o lugar, o nome do seu projeto, as características da empresa, do negócio, da marca, o seu desejo, o seu sonho. Faça o seu plano de negócio, trate os seus sonhos, tenha uma ação com a sua fé para a sua vida espiritual e profissional também. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. O amor não pratica o mal contra o próximo, só de cumprimento da lei homem. Portanto, não praticais o mal, mas sobretudo se decora na prática do bem. Não desprezes o teu, pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho dobrará, e toda língua dará louvores a Deus, pois cada um de nós dará conta de si mesmo, assim diz o Senhor. Quando orares, pedis ao próximo tudo que pedis a vós, sendo abençoando, desejando paz, amor e tudo quanto for do bem de Deus. Apartai-vos de todo o mal. Oremos, bebemos todos a mesma fonte espiritual, que é Cristo. Portanto, meus irmãos, não codicemos as coisas más, não vos façais, pois, como idólatras. Não vos façais pois idólatras, não pratiquemos imoralidade, como alguns fazem, desagradando a Deus, infringindo as suas leis divinas. Não ponhas o Senhor à prova, nem murmureis, e que essa mensagem seja um exemplo para adverti-los que o fim do século tem chegado. Portanto, meus amados, fugi da idolatria e dos sacrifícios que não são para Deus. Se alguém dentre vós, se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar, de por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Portanto, quer comeis, quer bebeis, ou faça qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comeis, quer bebeis, façais toda qualquer coisa, fazei para a glória de Deus, para não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para vocês. Assim como Deus procura em tudo ser agradável a todos, não buscando o próprio interesse, mas o de muitas, para que sejam salvos. Sede imitadores de Cristo. Todo fundo precisa de um pouco de amor. Permanecer em Deus e afastar-se do pecado, sempre a parte das tentações que jaz no maligno. O Filho de Deus não vos deixais enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Todo aquele que é nascido de Deus vive na todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece em Deus é divino. A semente não pode pecar, porque é nascida de Deus. Fazeis as coisas que simplesmente vêm à cabeça. Não tome atitudes que possam te arrepender. Não fazei as coisas que simplesmente vêm à cabeça. Não tome atitudes que possa se arrepender com a sua decisão. Decida por viver uma vida com amor. Seja satisfeita nas coisas que vêm de Deus. Não podemos tomar a vida por impulso, mas por responsabilidade. Certo que há um Deus no céu que zela por nós. Orar sempre para que as mudanças sejam para o bem, pelo amor, e não pela dor e sofrimento. Deus é amor, e todo aquele que crê nas suas promessas e guarda seus mandamentos também o ama. E todo aquele que permanece nele estabelece a sua fé nesse perfeito amor. E todo aquele que permanece em Deus, Deus permanece nele por meio de seus pensamentos, sentimentos, palavras e obras. Assim deve-se vencer o mundo. Vencer o mundo pela fé em Deus, na paz, no amor, na paciência e resignação. Credes em Jesus, Filho de Deus, e credes também em Deus. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Bem,
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O amor de Deus é incondicional. Deus se agrada de nós quando cada um cuida e vigia a sua vida. De todo entendimento da palavra de Deus é assim. Portanto, afaste-se de coisas que não nos agregam conhecimento, progresso intelectual, moral ou espiritual. Portanto, não devemos desperdiçar nossas energias, capacidades para preocuparmos com o outro no sentido de saber da vida dele ou para causar-lhe algum mal, ou para comparações ou ainda simplesmente pela inveja, desejo de saber o que o outro faz, se trabalha, se ganha bem, se foi promovido, se tem uma família boa ou ruim, se está enriquecendo ou não, se se veste bem ou não, se é feliz, se tem medo, sem pecados, se tem imperfeições, porque, primeiramente, isso é um mau hábito. Em segundo lugar, nos leva a um caminho que desagrada a Deus, e nos deixando e ainda nos roubando, nos leva a um caminho que desagrada a Deus, deixando de canalizar energias para receber coisas boas, obras de Deus, progredindo moralmente, intelectualmente, retarda o nosso adiamento espiritual, e quando chegar o dia, o qual teremos de explicar a Deus o que fizemos de nossa vida, e quando na verdade Deus já saberá o que fizemos. Portanto, mais vale trabalhar para o nosso próprio progresso moral, intelectual, espiritual, e vivemos uma vida com Deus, deixando a herança de caráter, de um amor e de boas obras no mundo, e não perder uma vida na prática do mal. Quando se deseja as bênçãos, paz, amor, tranquilidade ao próximo, Deus se agrada e nos recompensa. E a recompensa vem de Deus. A vida eterna vem de Deus. Eu oro para que os corações sejam tocados pela palavra e pelo amor de Deus. Por esta razão, a inveja é um sentimento inferior. Primeiro, porque envia maus pensamentos ao próximo. E em segundo lugar, porque ao dirigir o que o outro tem na tentativa de ser feliz, e em segundo lugar, porque ao adquirir o que o outro tem na tentativa de ser feliz, como ele é, encontra-se dois males com a aquisição de promessas que Deus não fez para o indivíduo com a inveja. O primeiro é que aquilo que você deseja passará a ter. O primeiro é que, ao obter aquilo que você deseja, passará a ter o gosto pelo que é bom. Porém, como não saberá manter, logo virá a perda, que sairá do controle da lei do amor, e da lei divina haverá aí dois sofrimentos: uma por conhecer o quanto aquilo foi bom, mas após a decepção, por ter perdido. Em segundo lugar, a frustração por não ter sabido aproveitar e manter o que tanto almejou. Nesse caso, origina mais e novos sentimentos interiores, como a insegurança, na qual o ser humano acredita não ser capaz de conquistar algo com o seu próprio esforço, dedicação e trabalho. E um trabalho de esforço rígido, mental e físico. Então, nesse caso, origina mais e novos sentimentos inferiores, como insegurança, no qual o ser humano acredita não ser capaz de conquistar algo com o seu próprio esforço, dedicação e trabalho duro, mental e físico. Dessa forma, a situação que o próprio indivíduo se colocou o afastou do amor de Deus, das bênçãos do Senhor, porque se tivesse confiado em Deus e aguardado em Deus, a promessa que Deus fez para ele teria evoluído em espírito, e as bênçãos materiais teriam acontecido consequentemente por ter esperado em Deus e por ser algo feito especialmente com as capacidades de cada indivíduo. Em virtude disso, pode-se dizer que o próprio indivíduo foi causador dos seus próprios sofrimentos, e com um agravamento à lei de Deus, não só porque se desviou da promessa que Deus fez para si, mas principalmente porque interferiu na promessa do seu próximo, desviando do amor de Deus e atrasando a sua evolução espiritual. Nesse caso, pode-se perceber o quanto a lei do amor, a lei divina de Deus é perfeita, porque ao obedecermos e guardarmos os mandamentos, não só nos afastamos das distrações da vida, como mais cedo conquistaremos as promessas de Deus para nós, a felicidade verdadeira. A razão da existência é faremos a vontade de Deus, que é progresso moral. Então, nesse caso, pode-se perceber o quanto a lei de amor, a lei divina de Deus, é perfeita, porque ao obedecermos e guardarmos os mandamentos,
não só nos afastamos das distrações da vida, como mais cedo conquistaremos as promessas de Deus para nós. A felicidade verdadeira, a razão da existência, e faremos a vontade de Deus, que é o progresso moral e espiritual, para que um anjo de Deus em nossa cabeceira aponte um lugar que um dia devemos ocupar pelo amor de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Estamos em Espírito Santo. Para conhecermos o que é verdadeiro e o que é verdadeiro, assim ficaremos. E isso em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus. É a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus e Jesus são luz e ilumina todos, pois são verdadeira luz que ilumina todos. Todos que creem em Deus e Jesus e o aceitam têm o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra, ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vimos sua glória, a glória do único Filho. João disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Deus Todo-Poderoso. João deu testemunho, viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre Jesus Cristo. Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. Nascer de novo para ver o reino de Deus. Morrer para as coisas do mundo, paixões, sedições, orgulho, cobiça, interesses, gula, consumismo, inveja, maledicência, bebedice, guerra, entre outros. Nascer para Deus, nascer em paciência. Crer em Deus e Jesus, sobretudo esperar as promessas de Deus no tempo dele. Ter piedade, compaixão, fazer caridade e paciência. Amar o seu próximo como a si mesmo, orar pelos irmãos, ter misericórdia, ser empática, perdoar, ser livre de mácula, voltado para as coisas do Espírito. Nós temos que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo. A luz espiritual da vida está em nós. Através do Espírito Santo, a luz da vida espiritual habita em nós. Todos que creem em Deus e em Jesus não perecem. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Não há condenação alguma para quem crê nele, em Jesus Cristo. Mas quem não crê em Jesus Cristo já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nesse fato. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os atos dela eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Portanto, irmãos, amem a Deus. Portanto, irmãos, amem a Deus e a Jesus, também ame a si mesmo, como o seu próximo, apartando-nos de todo mal, apartando-nos do mundo e voltando-nos para a luz de Deus, para o amor humilde, paz, honestidade, dignidade, fé e crença em Deus, pois Ele sabe tudo o que precisamos, ou merecemos, pois Deus recompensa a cada um conforme as suas obras. Portanto, volte-se a Deus, à luz, ao bem, ao amor, à paz, à consciência tranquila. Aparte-se de todo o mal do mundo e volte para a prática do bem, pois quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Aquele que veio do alto é superior a todos. Devemos se esforçar ao máximo para não servirmos de tropeço injusto, para não afastarmos do caminho do Senhor, para que a sua alma mantenha íntegra, pura e salva. No entanto, devemos nos esforçar para que o perverso se converta à fé em Cristo, para que seja guiado no caminho do Senhor, na integridade, no amor, na paz, na justiça do Senhor, na honestidade, ou seja, tudo que pudermos fazer para salvar
a alma dos seus santos de Deus, que assim seja, permanecendo na prática do bem. Deus quer que vivemos e vivemos em paz, sem transgressão, se apartando de todos os males, para vivermos e vivermos em Deus. Deus quer que nos convertemos dos maus caminhos e das más obras, agora para que Deus esteja em nós com Deus, nos seus caminhos, na conduta, na misericórdia, no amor, na paz, no perdão, na luz, na humildade e de uma forma branca. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Está em Gálatas 3:1-29. Pela lei dos homens não somos salvos, porque é preciso progredir espiritualmente, buscar crescer nas coisas do Espírito, como perdoar, ter compaixão, se contentar com o que tem, fazer bem aos olhos de Deus, ter fé e obras. Mas a lei conduz a Cristo e a fé, porque a autoridade dos homens foi dada por Deus, para que vivessem em paz com os outros. Assim, se buscarmos ter paz uns com os outros, conforme a autoridade dos homens, temos aqui o progresso moral. E esse nos conduz ao espiritual, a Cristo, e assim com fé, fazendo o que é certo. Fé e obra, fé em Deus e a obra do bem, porque fazemos primeiramente o certo aos olhos de Deus, e depois aos olhos dos homens. Assim temos fé racional e o real, material e espiritual. Sei que Deus é vida, sei que não devo tentar contra a minha vida, nem contra a vida do meu próximo. Sou grata e vivo a lei do amor, amando ao próximo como a mim mesma. A lei dos homens não pode levar à salvação se estiver somente pela lei dos homens, pois se não atentar contra a vida material dos indivíduos e afetar o espiritual, perde salvação. O homem pode não matar o corpo, mas matar o espírito, quando certos pensamentos e sentimentos ruins são lançados ao próximo e levam ao desânimo, falam mal, acusam, julgam, criticam. Isso pode levar a matar a fé. Portanto, nunca haja contra a vontade de Deus, mas esteja em amor, em espírito. O justo não mata o corpo, nem a alma, nem a fé. No entanto, se vivemos a lei do amor, o evangelho de Cristo, independente da lei dos homens, vamos viver e fazer o que é certo, e assim teremos o progresso moral e espiritual, que é a salvação. Então, abençoamos e somos abençoados, porque fazendo o que é certo, Deus nos recompensa e nos livra de todo o mal. O culto racional e a fé em Cristo e obras nos ajudam a vencer as nossas inferioridades, nos levar à salvação. Não havendo fé, estaremos no engano, porque o culto racional nos leva a fazer tudo o que é certo. Quando eu estou em fé, quando eu estou sóbria, quando eu tenho consciência, a boa consciência, e o meu culto é racional, então eu sei que eu estou no caminho certo, no caminho de Deus. O mundo espiritual é mais real que o mundo material, e que no mundo espiritual nem tudo existe. Temos que ter cuidado, daí a batalha espiritualmente. Sensações que não são reais, pensamentos de situação que não existe. Somos enganados, há sofismas, pois a armadura do cristão é a fé em Deus, que Deus nos deu para vencer o mundo. Logo, o inimigo, sabendo disso, usa do engano e não da fé, lançando certos sentimentos, sensações que não vêm da fé, e não temos realmente, porque a fé é de Deus e todo bem procede de Deus. Então, o que o inimigo lança sobre nós é contra a fé. Não existe e faz isso para gerar incredulidade, pois só depois de abalar a fé que o inimigo pode atingir os nossos objetivos. Tentamos nos deixar mais inseguro ou com medo. Por isso a palavra nos liberta. Porque quando falamos da verdade, tememos a Deus, usamos a nossa fé, confiamos a Deus, Deus confia em nós. Então nós fazemos tudo com consciência e boa obra, e Deus vai e peleja por nós. Quando é espiritual, os anjos de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vem com a sua palavra, envia os seus anjos e nos guarda. Quando é espiritual, os anjos de Deus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, quando estamos pela palavra de Deus, estamos pelo espiritual. Os anjos de Deus são enviados por Deus e a palavra nos liberta. Assim, Deus, que é real, que é vivo, Deus fala conosco e pela palavra de Deus,
Deus faz com que os indivíduos, reconhecendo a luz e a verdade, se libertem. Deus é racional, é real. A fé sem obras é morta. Precisamos fazer de nossa fé obras. Se confiamos em Deus, estamos pela palavra de Deus e recebemos no nosso coração a meditação, a cura, e somos curados, somos livres. Não devemos temer o homem, nem o mundo, porque o poder de milagres e vitórias está em Deus. Nós temos que confiar em Deus, viver a vontade de Deus. Deus honra a sua palavra e cumpre promessas em nossas vidas. Logo, a palavra de Deus é real, verdadeira, racional, porque de Deus provém toda boa semente. Nunca vislumbre com a sua fé. Mantenha as suas expectativas no hoje. Lembre-se, nós só temos o agora. A chave que abre todas as portas estão na Bíblia. E a chave da fé que libera a minha fé e me concede viver as promessas de Deus é guardar a palavra, todos os mandamentos, juízo e estatutos. Tema: poder para permanecer e crescer. Obra, mais labor, mais perseverança, continuidade. Para não dar errado aquilo que você estiver fazendo, seus sonhos, seus negócios, seus ideais, é preciso que você faça bem feito, faça direito, a primeira vez. Esforce, use toda a sua energia, toda a sua fé, trabalhe com perseverança. Faça o melhor para alcançar o possível. Quem foi enviado por Deus? Quem é de Deus? Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não devemos criticar a obra de Deus. E nós temos que ajudar e estar mais próximos de Deus. Deus, Ele eleva a nossa autoestima, Ele não despreza, Ele nos honra. Deus nos ensina a ser grato. Nós temos que aprender a perdoar. Tenha olhos bons, aprenda o que é certo e faça o que é bom. Não se queixe, não reclame, não murmure, não fale mal do próximo. Não fale do que não tem. Seja grato e fale do que já tem, do que já ganhou, do que Deus abençoou, do que Deus fez por você. Aonde você chegou, até onde Deus te trouxe. Olhe para você agora e veja o que Deus já fez por você e até onde Deus te trouxe. Deus não nos quer remover. Deus quer nos estabelecer, nos dar crescimento, mudar a nossa situação, criar um contexto melhor, fazer progredir. Deus quer nos acrescentar a bênção. Deus não quer que nós venhamos nos perder. Deus quer nos ajudar, nos instruir. Todos nós somos vocacionados. Tem que saber, sempre buscar. Nós temos que saber fazer o melhor. E não fazer uma tempestade num copo d'água, mas lançar as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Na crise é que nós nos transformamos. E quando entendemos qual é a nossa vocação, sabemos que temos que fazer para Deus. E é uma boa obra. E é Deus quem toma as decisões por nós. É Deus quem nos ensina sobre o significado das coisas. É Deus quem dirige os nossos caminhos. Deus nos ensina a ver a vida, com sentido à vida. Deus nos conduz ao caminho reto e nos prepara para toda boa obra. O favor de Deus é de graça, mas pode ser perdido. Nós pedimos e ganhamos, se temos fé em Cristo, se obedecemos a palavra, se amamos a Deus e praticamos o bem. Deus usa pessoas que não têm reputação para mostrar que é Ele que faz. A graça de Deus nos capacita para realizar aquilo que sozinho não conseguimos. O favor abre portas onde decisões são tomadas. Deus começa a construir algo de novo em pequenas escalas, para um arquétipo, para grandes coisas, para que possam semear, para que Deus possa doar as suas sementes e possamos semear e fazer algo grande. Deus nos chama pequeno e testa a nossa fidelidade para nos fazer grande e tomar posse daquilo que Ele ama. Se formos fiéis. Se nós formos fiéis. Se formos fiéis. O inimigo, portanto, tenta nos enganar, tenta nos roubar e tenta
fazer com que não sejamos fiéis. Mas nós temos que permanecer em Cristo. Profetize a sua conquista. Profetize a sua restituição. Sem a luz da razão, a fé enfraquece. Mantenha a sua fé e mantenha a sua razão. Quem espera no Senhor Deus e Jesus Cristo anda em movimento. Nós esperamos com esperança e perseveramos, mas não parados, e sim em movimento. Nós trabalhamos porque sabemos que é difícil a tarefa do nosso progresso, mas mesmo assim trabalhamos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso avanço. Nós superamos desafios e andamos em movimento e fazendo a boa obra, e tendo uma boa ação, e tendo uma ação para que as coisas se realizem e aconteçam, porque essa é a esperança de crer e andar em fé. E porque se eu creio e tenho fé, eu faço, eu realizo porque eu creio que vai dar certo, eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu vou superar. Eu creio que eu vou adiante, Deus vai me ajudar e vai me livrar e vai me abençoar. E eu vou realizar os meus sonhos. E aí eu persevero. Eu persevero porque a perseverança pela fé me faz atingir os objetivos. Mas se eu não perseverar e se eu desistir no meio do caminho, eu não verei a glória de Deus. Como eu não verei as minhas conquistas. Para que eu possa ver e viver, receber as minhas promessas, eu tenho que ter atos, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter uma atitude e eu tenho que perseverar. Se eu não perseverar, eu não verei minha promessa. Para que a promessa possa acontecer em minha vida, é preciso perseverar todos os dias, de fé em fé. Muitas oportunidades e chances nos são dadas. Escolha o caminho correto e siga. Deus sempre vai abençoar a você e os outros, desde que haja união, em bondade. Faça você estratégias para as novas fases da sua vida e não fique parado. Mas ande em fé. Não tire a luz do seu coração, o brilho, a esperança, o amor. Não consente com o que é errado, não se torne amargo. Credes em Deus e em Jesus também. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito. Espere em Deus. Se prepare para a salvação, se prepare para o arrebatamento. Existe um caminho correto, o caminho a Deus. Tenha um comportamento como Cristo. Jesus Cristo é o único modelo digno de imitação. Ele é a verdade, a vida, ele é o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A autoridade de Jesus Cristo estava em guardar a palavra. Jesus Cristo pregava, Jesus Cristo falava, do que ele falava ele vivia. E Jesus Cristo falava do que ele vivia. E como vivia do que pregava. Jesus Cristo vivia a sua fé. Viva você também a sua fé em Cristo Jesus. Viva bons comportamentos, faça boas obras, seja humilde, manso, piedoso, cheio de compaixão, misericordioso. Aprenda a perdoar, aparte-se do mal, aparte-se da inveja e da arrogância. Saia da maldade, saia do orgulho, abandone a soberba e a impaciência. Tenha resignação, seja paciente, faça caridade, haja em consolo, seja altruísta, seja empático. Crê em Deus, faça as suas obras e fará maiores. Quando estiver em conformidade com os mandamentos e as obras de Deus, tudo o que pedir a Deus, em nome de Jesus, receberá, e a glória é para Deus. Deus deve morar conosco quando andamos conforme os mandamentos de Deus. Jesus e Deus são vivos. Aquele que diz que ama a Deus e a Jesus deve seguir os mandamentos. O maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo. E aquele que diz que ama a Deus e não perdoa, não tem compaixão, nem piedade, nem é altruísta, não pode amar a Deus.
Deus vai se manifestar a você e vai fazer milagres. E o que você pedir com fé, você vai receber. Guarde a palavra de Deus com paciência. Persevere, seja forte. Você pode agir com resignação. Seja humilde, digna, honesta, justa, benevolente. Haja conforme a vontade de Deus. Orai e vigiai, e orai sem cessar. Ore um pelos outros, principalmente pelos irmãos na fé. Sem parar as atividades, busque estar com Deus em todo o tempo. Orai e vigiai. Devemos orar com o coração. Não precisamos de muitas palavras, porque Deus sabe tudo o que precisamos. Se pedis, recebereis, mas não sabes o que pede? E se pedis a vós, pedis também o que pedis a vós ao próximo. Se queres ser abençoado, peça também ao próximo. Deus tem promessas para você, para cada um, mais diferentes. As promessas, elas são diferentes para cada pessoa, porque nós estamos em fases de evolução diferentes. Deus sabe que nós precisamos. Deus dá a cada um conforme a sua necessidade. Daquilo que eu preciso, certamente eu terei. Devemos crer em Deus e Jesus, porque a promessa de Deus vai cumprir. Deus é fiel. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós devemos viver com fé, pois saber do que precisamos. Deus é o dono do tempo e sabe todas as coisas. Ele vê tudo e está em todos os lugares. Se credes em Deus e guardares os meus mandamentos, eu te abençoo. Para vivermos em Deus, devemos nos alimentar de bons sentimentos, de mansidão, amor, alegria, longanimidade, de benignidade, bondade, de misericórdias, de perdão, de bênçãos. O Senhor é o meu auxílio e não temerei o que me poderá fazer o homem. Deus é o meu Pai, eu não sou órfão. Deus é justo, Ele é um Pai justo. Deus, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. E eu neles esteja. Todo aquele que da verdade ouve a voz de Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele. Esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, pessoal, conteste músicas, roupas, aquilo que você usa, aquilo que você consome. E busque identificar se é isso realmente que você quer para você. Porque se nós queremos ser felizes, prosperar, nós temos que dizer não para tudo aquilo que é pobre e miserável. Palavras torpes são pobres, gírias são pobres, nos levam à miséria. Nós temos que falar aquilo que é reto, usar de boas palavras, se expressar bem, se arrumar com higiene, apresentar nosso negócio, serviços e produtos com respeito, com pureza, com inocência, com retidão, com valor. Deus conhece os meus pensamentos e Ele sabe que são de paz e não de mal. Mantenha sua fé. Mantenha sua fé para que sejais curado. Não deixe que os pensamentos dos outros interfiram nos seus. Creia em Jesus Cristo. Ele venceu, você vai vencer também. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Seja grato, haja com gratidão a Deus. Fortalezas, onde estão as minhas crenças? As nossas crenças devem estar em Deus, na verdade, no que é reto, no que é justo, em ideias corretas, princípios, valores bíblicos. Nós fazemos o que nós acreditamos. Se eu acredito em Deus, eu guardo a palavra. Se eu guardo a palavra, eu obedeço a Deus. Se eu obedeço a Deus, Deus me guarda, Deus me livra, me abençoa, me prospera, me ajuda.
Acredite no poder da palavra de Deus. Expresse e profetize. Para destruir os argumentos. As setas, os dados inflamados que vêm para nos roubar a palavra, nos entristecer, nos aprisionar, nos limitar, nós temos a palavra de Deus. Se nós praticarmos a palavra de Deus, proferirmos a palavra de Deus, estaremos usando a fé. Pela fé eu posso apagar todo dardo inflamado, todo argumento mentiroso, toda acusação, toda mentira. Isso nos liberta do cativeiro e a nossa força é criada em Deus. Veja o Salmo 18, 1, 3, 30, para que você possa encontrar a força em Deus. Deus é minha força, Ele me capacita. Deus me deu a vida, Deus é o meu libertador. A nossa força em Deus nos agrega valor, eleva a autoestima, nos faz bem, nos fortalece. Não deixe que as forças do diabo, as mentiras, te auto-sabotar, te mentir, te enganar. Quebre as forças do diabo usando a palavra de Deus. Desarme o diabo com a armadura de Deus. Profetiza a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu o mundo, venceu a morte, o pecado, você também vai vencer. Não deixe as ideias do diabo te escravizar. Não deixe o diabo te limitar. Não escute mentiras, enganos, palavras enganosas, mentirosas. Não te limite. Não fique em cadeias. Não fique nas prisões psicológicas do diabo. Use a palavra de Deus. Com a fé você apaga toda mentira e todo dardo inflamado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz eu os mantereis, ó Deus, e redenterei ações de graça. Pois a morte me livraste a alma assim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus. Pelo nome de Jesus Cristo, eu tenho poder e habilidade. Deus não me desamparará. Deus está comigo, eu sou contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Estarei contigo até o fim dos séculos. Não temas o homem. Busque as armas de Deus. Deus tem misericórdia de mim, Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando contra mim todo dia. O meu potencial está em Deus, e fazer o que eu quero fazer está em Deus. Se eu não consigo realizar nada sozinho, com Deus eu consigo. É Deus que realiza os sonhos dele. Deus repreende o diabo. O diabo é mau, é ruim, é mentiroso. Mas as portas do inferno não prevalecerá contra Deus. Senhor meu Deus, repreende o diabo dos nossos meios de comunicação, das nossas redes sociais, dos nossos negócios, dos nossos canais. Eu te ordeno, Satanás, saia dos nossos negócios, saia dos nossos vídeos, saia das nossas vidas. Te repreendo o diabo, saia dos meus caminhos, saia do meu escritório, saia da minha vida, das minhas atividades. Eu te repreendo, Satanás, eu ordeno, saia da área artística, saia da área artística. Eu repreendo os demônios. Arcanjo Miguel queima os demônios. Eu ordeno que ele saia. As portas do inferno não vão prevalecer contra ele. O caminho de Deus é perfeito. Deus é o meu poder. E a mulher pisará na cabeça da serpente. Deus me deu poder para pisar na serpente e escorpião, e nenhum dano me será causado. Jesus Cristo me libertou. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou vencedor. Em Deus eu posso tudo. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu sou sarada. Eu controlo os meus pensamentos porque eu tenho os frutos do Espírito Santo. Eu controlo os meus pensamentos porque eu tenho os frutos do Espírito Santo. E porque eu tenho os frutos do Espírito Santo é que eu tenho domínio próprio. E sou eu quem determino o que eu vou assistir, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, com quem eu vou andar, com quem eu vou falar, o que eu vou falar. Como eu vou apresentar os meus negócios, como eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou escrever. Sou eu quem determino, porque eu tenho domínio próprio.
eu sou cheia dos frutos do Espírito Santo, é que eu faço com o meu livre-arbítrio o que é correto, o que é justo, o que é honesto, o que agrada a Deus, o que edifica pessoas, o que agrega valor, o que faz bem. Aceito apenas o que é de Deus, apenas o que me transforma, o que me abençoa, o que me edifica. Na minha casa só vai entrar a palavra de Deus, só vai entrar o que é reto, o que é justo, o que é digno de louvor, o que é de boa fama, o que é reto, o que engrandece a Deus, glorifica a Deus. Deus, livra-nos dos pensamentos negativos, lava-nos das águas, purifica-nos. Deus é verdadeiro, Deus é fé, viva por fé, e o meu justo viverá pela fé. Vença os pensamentos e palavras negativas, porque são contra a fé. Tudo que fazeis, fazeis por fé. Se duvidares, se você ora e não recebe, e se você ora e duvida, saiba que já não vai receber nada. Não aceite ideias ou pensamentos ou imagens negativas. Não se torne incrédulo. Ao contrário, vença os pensamentos negativos com a fé. O meu justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vence. É pela fé que a gente avança. É pela fé que a promessa vem. É com fé que nós temos disposição, ânimo, coragem. É com fé que a gente vence. É pela fé que nós produzimos, trabalhamos, casamos, vivemos, somos felizes, nos alimentamos. É com fé. Fé é positividade. Quanto mais fé, mais positivo. Quanto mais positiva, mais fé. Quanto mais eu pratico a palavra de Deus, mais eu aumento a minha fé. Quanto mais eu guardo a palavra de Deus, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais eu venço. Eu quero vencer, eu quero prosperar, eu quero ser feliz. Eu quero ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Portanto, eu vou viver pela fé. Eu vou me lembrar da fé quando eu estiver triste, quando eu estiver fraca, quando eu não quiser trabalhar, quando eu não conseguir falar. Eu vou lembrar da fé e eu vou fazer. Eu vou fazer porque é para Deus. Eu vou fazer porque é Deus que me levanta. Eu vou fazer porque eu confio em Deus. Eu vou fazer porque em Deus tudo dá certo. Eu vou fazer porque tudo que eu faço pela fé vence. Todas as vezes que eu me levantar com fé, Deus será comigo e eu vou com o Senhor dos Exércitos. E Ele coloca as muralhas por trás. Ele repreende o diabo. Ele tira os impedimentos do meu caminho. Busque sempre a palavra de Deus, busque toda hora o que Deus disse. O Senhor falou, está escrito. O Senhor Todo-Poderoso, mais que qualquer coisa, mais do que a doença, mais do que a praga. Confie em Deus. Tem que buscar Deus. Deus está dizendo, tem que me buscar, ser ativo. A fé ativa. Busca a fé. Seja ativo, busque a Deus. Todo aquele que pede, recebe, que procura, acha. O que bate a porta, ela se abre. Confie em Deus. Deus libertou Sadraque e Abednego da fornalha. Deus livrou Davi das garras do urso e do leão. Deus livrou os reinos que adoraram somente a Deus dos reinos contrários. Deus libertou Gideão, libertou dos medianitas. Deus abateu os medianitas, deu vitória a Gideão e cumpriu com a promessa dos 7 anos de paz. Deus foi com Daniel, fechou a boca dos leões, ainda que na cova. Deus livra, se você crer e permanecer na palavra de Deus, Deus vai fazer o mesmo com você. E vai te livrar das ciladas das armadilhas, porque nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Antes, aquele que cria uma cova para mim, nela cairá. Firma na palavra, Deus é com você. Deus de vitória. O meu Deus é Deus de guerra, o meu Deus é o general de guerra, ele nunca perde uma batalha. Davi disse ao filisteu, você veio com armadura, com lanças, com flechas, e você é grande. Mas eu vou contra ti, filisteu, com o Senhor dos Exércitos. Eu não estou sozinho. Comigo está o exército Senhor. Comigo está o exército Senhor. O Senhor, o Deus dos exércitos, os seus exércitos, os anjos de Deus, eles vão na batalha comigo. Meu general de guerra. Deus é general de guerra. Ele nunca perde uma batalha. Por isso eu sou mais que vencedor. E desde já eu tomo posse da minha vitória. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tomo posse da minha vitória. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tomo posse da minha vitória. Deus te dará a vitória. Nenhum mal prevalecerá na tua vida. Nenhum levante, nenhuma situação. Deus é com você.
você vai ver a glória de Deus. Tem coisas que vêm a nós para irmos a lugar maior. Casais que oram juntos. Deus atende, Deus fortalece, Deus abençoa. Mesmo que você não creia como deveria crer, mas se você tiver a fé, como um grão de mostarda, dirá a esse monte: saia daqui e vá para as profundezas do oceano, e assim será. Crê em Deus. Deus não vai te deixar cair. Tudo passa. Você não é órfão. Você tem um Pai que é Deus. Você vai resistir à dor e vai passar. Deus abre o mar vermelho para você passar. O povo de Deus passa. Israel passa. Mas Faraó não vai passar. Deus tira de sobre nós. Ele prometeu tirar de sobre nós. Ele tira agora. Deus tira o fardo dos egípcios de sobre nós. E todas as crenças limitantes. Deus remove do nosso meio todo joio, tudo que contamina. Deus te ama. Deus te ama. E Ele vai te levantar. E você vai poder ter momentos de descanso. Todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. Deus vai fazer infinitamente muito mais do que você pedir e pensar. Cuja mente está em Deus, no Senhor, Ele concede paz. Se o seu propósito verdadeiramente for firme e você apresentar a Deus, então você vai permanecer em paz. Não pare de avançar, de subir, não pare de voar, não pare de sonhar. Deus está no controle de tudo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de todas as tribulações. Depois trabalha para quem? Deus trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que têm um propósito firme. Deus vai erguer. Confie em Deus, confie em Deus. Confie em Deus e olhe sempre para o alto. Eu olho para os montes, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem de Deus, autor e consumador da fé. Não olhe para as armas forjadas, ciladas e armadilhas do diabo, não olhe. Não se distraia com o mal, se afaste do mal. Faça tudo bem. Deus te faz mais que vencedor. Não temas, porque Deus é contigo. O Senhor está conosco, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Deus tem algo milagroso. Deus tem algo melhor. Deus tem um final de vitória para você. O Senhor dos Exércitos deseja que você permaneça nele. Ainda que você passe por luz, ande com Deus e você vencerá todas. Deus está com você. Deus estará com você até o final das suas vidas. E é muito melhor e muito maior a vitória com Deus. O bem e o bom de Deus, Deus tem para você. Deus quer que reagimos com fé em Deus, com alegria nele. As obras de Deus só Ele coloca a mão. As obras de Deus só Deus coloca a mão. E Ele tem. Deus sabe de todas as coisas, pensamentos de Deus que valem. Nós sabemos que com Deus tudo vale a pena. E crescer em Deus é muito melhor. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos, tudo favorece aquele que ama Deus. Quando andamos com Deus, tudo tem um propósito. Confie em Deus, se guarde Deus. Os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Não se orgulhe dos conhecimentos que você tem. Não se orgulhe da sua religião, mas do Espírito de Deus, da boa atitude e do bom comportamento. A religião por si só não tem poder algum, mas a fé em Cristo. Se for para se gloriar, glorie-se em Deus. Se você for se gloriar, glorie em Deus. Se você tem uma boa conduta, nisso se glorie. Se aproxime de Deus. E é com amor que se aproxima. Há muitos profetas no mundo. E é importante que os profetas conheçam a sua missão. A missão de um profeta é confrontar o povo com seus pecados, levando-os ao arrependimento, trazendo-lhes a esperança de um Messias vindouro. Trilha o seu caminho com sensatez, conduza outros a Deus para serem felizes, que haja domínio próprio. Fale da palavra com mansidão. Não sejais religiosos, porque os religiosos confundem a fé e não agem em amor, não são humildes. Devemos ser humildes, ter uma vida com Deus, relacionar-se com Deus, viver com Deus, ter amor com Deus. Se é de Deus,
nós devemos buscar as coisas do alto. As coisas que pertencem a nós são fruto do Espírito, bondade, benignidade, longanimidade. Não seja vazio, mas seja cheio do Espírito Santo. Busque conhecimento sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Devemos lutar pela nossa fé e buscar conhecer a Deus e a sua palavra para vivermos e vencermos. Deus é amor, e para todos que creem em Deus e em Jesus e guardam seus mandamentos, Deus abençoa, orienta um caminho a seguir de benevolência, de paz, de honestidade, com dignidade, de alegria e felicidade. Pois os que têm Jesus Cristo como modelo também são humildes, brandos, mansos, vivem sem pecado, na certeza da fé, que sem Deus e Jesus não somos nada. Jesus Cristo e Deus almejam que nós nos convertemos de todo o nosso coração, que através da palavra passamos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. E à medida que aceitamos Deus e Jesus Cristo em nossas vidas e guardamos os mandamentos, estamos ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus, e seguindo as leis divinas que nos servem para viver em paz na sociedade e no mundo, saindo dos conflitos com os seres humanos, pois aprendemos a amar, respeitar uns aos outros, os nossos espaços e limites de cada um. Saindo dos conflitos com os seres humanos, pois aprendemos a amar, respeitar uns aos outros, os nossos espaços e limites de cada um. Jesus é a fonte da água viva. Chore na presença de Deus. Deus é o seu consolo. Se alguém tem sede, crê em Jesus, será saciado. Acreditar na palavra de Deus, na Bíblia, então fluirá um rio de água viva em você. A fé emergerá em nós, e com fé nós podemos fazer muitas coisas. Através da palavra de Deus, que nós possamos levar a palavra a um amigo, uma palavra de consolo, à família, para que possamos nos satisfazer e nos saciar em Deus. A Bíblia é um rio de palavras, uma fonte que leva o mundo à paz. É uma fonte onde todos podem beber e ficar em paz. Deus está em todos os lugares e quer o bem de vossas criaturas. Então Deus vem para reforçar os seus mandamentos e para aqueles que se afastaram do amor de Deus e das suas leis divinas. Há um convite de Deus que os ensina e estimula a compreender que aquele que reconhecer a Deus Pai, Jesus Cristo, como o único que devemos amar, louvar e temer, e todo aquele que busca suplicá-lo-á, e que clamar e orar a Deus estará com ele. Pois Deus quer o nosso progresso moral e espiritual, nos ensinando durante toda a nossa vida, ser piedoso, ter compaixão, ser misericordioso, ter paciência, entre muitas outras virtudes. Pois não há amor maior do que o nosso Deus, que entregou o seu próprio Filho para salvar o seu povo de todos os seus pecados. E se Jesus, que não tinha nada a ser censurado e sofreu por nós, implica dizer que o povo ainda hoje passará por muitas tribulações. No entanto, o amor maior de Deus deve falar mais alto e não importa as dificuldades da vida. As dificuldades da vida, permaneça fiel a Deus, a Jesus. E se Jesus, que não tinha nada a ser censurado e sofreu por nós, implica dizer que o povo ainda hoje passará por muitas tribulações. No entanto, o amor maior de Deus deve falar mais alto e não importa as dificuldades da vida, permaneça fiel a Deus e a Jesus, crendo e seguindo a Jesus Cristo, que é exemplo de vida, e para vivermos em uma sociedade e sempre guardar os mandamentos de Deus. E não importa as dificuldades da vida, permaneça fiel a Deus e a Jesus Cristo, crendo e seguindo. Seja um exemplo de vida. Jesus é o exemplo para nós, para que nós possamos viver em uma sociedade e sempre guardando os mandamentos de Deus. Deus deseja que nós venhamos a nos converter de todo o nosso coração e a nossa alma. E ao orar ou suplicar a Deus, Ele estará com os olhos atentos às nossas orações e ao lugar, protegendo-nos
e nos iluminando, aumentando a fé, curando-nos e nos abençoando. O amor pode ficar, a alegria pode ficar, a pureza pode ficar. A beleza da vida pode florescer, as bênçãos do Senhor Jesus Cristo venham nos animar. E a perseverança no amor do Senhor se faz presente. Que a luz do Senhor venha iluminar as famílias. E que a paz do Senhor Jesus Cristo traga harmonia entre os seres humanos. Que o Senhor Jesus Cristo seja sempre um modelo a ser seguido. Modelo de paz, de amor, de humildade, paciência, tolerância, piedade, compaixão, de perseverança, de alegria, de calma, de honestidade, de dignidade, de sabedoria, de inteligência, de brandura, de otimismo, de fé, de verdade e de amor, de resignação, de resiliência, de misericórdia, de saúde, de cura, de ternura, de ânimo, de tranquilidade, de confiança, de bênçãos, de sabedoria, de caráter moral, de espiritualidade. Que a presença do Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os dias de nossas vidas e em todas as famílias. Amém. Em Deus e nas promessas dele, muito feliz você será e fará muita gente feliz. E quanto mais gente feliz você fizer, mais feliz será. Mas a fonte deve manter-se limpa, livre de mágoas ou inveja ou orgulho, por isso deve ser limpa diariamente. Para jorrar água viva, a fonte deve se renovar. Para jorrar água viva, a fonte deve se renovar, para que possa sempre abençoar aqueles em Deus que buscam fortalecimento, paz e amor. A água viva, que é a palavra de Deus, onde é derramada, enche os corações de vida, cura, consola, transforma, cuida e ilumina, aumenta a fé. Sem Deus nada somos, pois Ele é quem nos dá a vida, nos guia. Quem aceita Jesus e Deus, vive em Deus.